Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim falar desse livrinho aqui, tô num cenário diferente, porque a taróloga estava tirando cartas, então agora a gente vai para literatura, porque é isso, né? Literária bruxa. Então sejam muito bem-vindos para cá, sigam meu outro canal também. E vamos lá, gente. Vamos falar de Dostoiévski, gente, é assim. Não vou falar do autor, tá? Não vou falar. Eu acho que eu prefiro ler, né, algo assim, somente sobre ele, para eu entender o comportamento dele, para escrever os livros dele, porque eu acho que é isso que mais me interessa nesses livros, sabe? É saber como é que ele pensou tudo isso quando ele foi escrever. Normalmente não, né, gente? Fala aí, se você for escrever um diário, se você for escrever qualquer coisa, você vai fazer com base nas suas experiências, né? Então, com aquilo que você viu, aquilo muitas vezes com aquilo que você passou. Então, assim, tem muito da gente naquilo que a gente escreve, nas histórias que a gente conta. E é isso que me prende nos livros. Fazia muito tempo que eu não lia. Eu sempre fui de ir em biblioteca, de pegar livro, de ler, enfim, sabe? Mas era mais romance, Sidney Sheldon, Agatha Christie. Era, sabe, sempre foi diversificado. Mas eu nunca tinha lido Dostoiévski. Até eu começar a procurar livro de budismo, livro, sabe, de autoconhecimento. Até que eu cheguei neles, fiquei tão, assim, intrigada. Eu falei, não, peraí que eu quero ler. E aí eu passei a pegar um monte aí de literatura. Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, o que eu uso, porque o que eu falo aqui sobre os livros não tem a ver com o autor, eu vou falar minha percepção, porque que eu comprei e as marcações que eu fiz aqui, o que eu acho interessante para falar para quem quer ler, tá? O que eu uso? Eu uso bloquinho de nota, eu uso esses marcadores. Eu tenho aqui tipo um estojinho assim. Eu uso essas canetas aqui. Eu vou falar da qualidade também, tá, gente? Porque isso faz diferença na hora da gente fazer as marcações. Uso lápis também. E é isso, tá, gente? Isso aqui não tem muito segredo, não, tá? E tenho o meu caderninho de leituras, né? Na onde eu coloco ali a percepção que eu tenho dos livros, entendeu? Aquilo que eu tô lendo. E assim, para cada leitura, eu coloco uma frase-chave do livro, tá? E a frase-chave do Gente Pobre é esse aqui, gente. Não me queixo, é suficiente. Aí a gente vai entrar nele. Já já a gente vai entrar nessa frase. Primeira coisa, gente, por que eu comprei Gente Pobre? Como eu disse, tava procurando sobre uma coisa e acabei me interessando por outras, e foi assim que eu cheguei no Dostoiévski, tá? E já tenho mais de um livro dele, mas eu tenho o livro adaptado, tá? Que aí vai ser outra resenha, eu vou falar para vocês depois. Esse aqui é um texto traduzido do original, é da editora Príncipes. Essa editora, gente, pelo que eu vi, ó, integral traduzido do original em russo, tá? Que é literatura russa. Assim, a percepção que eu tenho deve ser totalmente diferente dessas pessoas aí que falam só sobre literatura, tá? Já vamos começar por aí, tá? Então, assim, gente, é um romance epistolar que eles falam que significa o quê? Que é uma pessoa mandando carta para outra e assim vai se contando a história, tá? Eu achei intrigante o nome do livro, Gente Pobre. E aí, inicialmente, eu quis comprar esse de Dostoiévski por causa disso, tá, gente? Por causa disso. A Príncipes, ela tem livros baratos, muito baratinhos, os livros da Príncipe. Para mim, é o mais barato de todas as editoras, tá?
E assim, é uma tradução muito boa, muito gostosa. Eu não tive nenhum problema com os livros que eu comprei da Príncipes e não foram um, foram vários já. Deixa eu ver se mostra aqui a tradução. Traduzido do original russo. Texto Fyodor e a tradução é Irineu Franco Perpétuo. Gente, a Príncipes, como eu disse, ela é uma editora que ela traz os livros mais baratos, mas essa folhinha aqui, ela é bem fininha, tanto que você pode ver aqui no livro, que as marcações que eu fiz com estas canetas aqui, Stabilos, e é nova, né? Acho que se não fosse nova, nem não ia aparecer, mas ela é nova, então ela acabou, ó, acabou marcando. Então, tá vendo? Acabou marcando. Então, assim, gente, eu não marquei muita coisa, não achei nem necessário marcar muita coisa. Algumas coisas aqui eu coloquei porque o que eu acho. Olha aqui, gente, como é que fica, tá vendo? Porque a folha mesmo é muito fininha, né? Mas enfim, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu não marquei muitas coisas. Mas aqui tem, eu marquei aqui que ele já foi casado, passou quase 20 anos casado. Ele fala com uma pessoa que, assim, você pega o livro para ler, aí você vai falar assim, gente, mas o que que é essa pessoa, né? O que que eles são? Qual que é o parentesco entre eles, né? E, enfim, tem algumas partes aqui que ele fala, você se lembra daquele beijo? E você pensa, já tiveram contato, tal, e depois a coisa vai, ó, tá vendo? Meu anjinho, seu sorriso bonzinho, tá vendo, ó? Exatamente a mesma sensação de quando eu a beijei, Varienka. Então, assim, gente, às vezes dá a impressão que eles tiveram contato mais íntimo e outras vezes não. Então, foi algumas coisas aí me pegou de verdade. Quem já leu aí pode falar se sentiu da mesma maneira, tá? Mas assim, a gente fica meio e aí, é ou não é, vai ou não vai, alguma coisa assim. Mas o que dá a impressão aqui, gente, é assim, ele é uma pessoa que parece ser assim 50 a mais ou 60 a mais, é uma pessoa já bem mais velha, ela é uma pessoa já bem mais nova, tá? E ele se remete a ela, gente, o tempo todo como minha queridinha, meu amorzinho, minha florzinha, minha pombinha. Isso dá a impressão de mostrar que é de mostrar como aquela criança é tratando assim carinhosamente, mas é um carinhoso que parece assim infantil, que parece ser filho, sabe? Minha filhinha, minha princesinha, mas em nenhum momento ele se remete a ela desse jeito, mas ele chama assim ela em todos os livros, ele chama ela assim. Você começa lendo isso aqui, você fala, eles têm alguma coisa, né? No final você vai ver que a coisa muda de história. Enfim, gente, o que eu penso desse livro aqui, sinceramente, e vai ser totalmente diferente do que vocês vão ouvir por aí, é que, cara, Dostoiévski, ele mostrou exatamente o que é gente pobre. Muita gente fala, muita gente foca, resenha, gente, na pobreza em si. Ai, como eles eram miseráveis, não sei o quê. Gente, eu não foquei nisso. Talvez porque, né, eu seja pobre também. Então, o que eu foco aqui é o quanto ele sente dos aromas, da brisa, do vento, o quanto ele sente da riqueza de detalhes na vida dele, quando ele está ali falando com alguém que ele gosta, que traz que traz energia, que traz essa coisa gostosa de estar sendo ouvido, de ter atenção do outro. Então, perceba aqui, gente. Ó, perceba aqui. Que manhã linda de hoje. É gente pobre, tá? É toda aquela gente miserável lá que você tá ouvindo nas resenhas. Que manhã linda de hoje, minha querida. Abri a janelinha de casa, o solzinho brilhava, os passarinhos gorjeavam,
O vento soprava com os aromas da primavera, e toda a natureza se animava bem. O resto também correspondia, tudo em ordem, tudo primaveril. Gente, Tolstói, ele foi mágico, cara, ele foi mágico, porque ele colocou realmente o que é o pobre. Ele fala, então, das suas privações. Eu não vou contar o livro, né, gente? Mas a capa já fala sobre isso, né? Não é um spoiler, então. Então, ele fala, assim, das suas privações, ele fala, assim, de quando a gente chega naquele... Sabe quando a gente chega, assim, no limite que dá vontade de chorar quando você realmente é, precisa de coisas das quais você não consegue naquele momento? Então, ele chega, ele vê o pobre exatamente como o pobre é. Exatamente como o pobre é. O pobre que ama, o pobre que tá lá trocando a sua cartinha. Gente, perceba, vocês vão perceber uma coisa nos livros de Tolstói, porque essas pessoas pobres que ele cita nos livros, elas gostam de doar. Então, olha que interessante. Mesmo que ele seja pobre, ele não abre mão de ajudar quem ele ama. Entende? Não importa no que. Não importa se é um negocinho. Não importa se é num negocinho. Não importa o que, mas é o eu me doar para aquele que eu amo. O pobre aqui é um detalhe, mas é um detalhe com grandiosidade que o Tolstói coloca aqui. Então, Dostoiévski, ele fala exatamente como que é o pobre, tá? Então, vamos supor, eu aquilo, sim, pobrezinha, sim, passando privações, já passei algumas coisas, algumas dificuldades, já cheguei no limite, na onde você se vê lá, você se vê assim de uma maneira onde você fala, gente, e agora o que que eu vou fazer? Na onde você ganha força é com outro. É com aquele que tá do seu lado, aquele que não sai do seu lado, aquele que tá lá falando palavras carinhosas. E é desse jeito que a gente tem forças para seguir em frente. E Dostoiévski, o que eu vi nesse livro foi isso. Foi essa sensibilidade, foi essa sensibilidade mostrando aqui todas as privações que ele passa, mostrando o quanto que tem gente pior, né? Mostrando o quanto que lhe falta, mas sim mostrando o pobre assim na sua mais bela face, que é eu preciso de alguém comigo. E se eu tenho alguém comigo, é como se eu tivesse tudo. Se eu tenho alguém do meu lado seguindo essa caminhada, é como se eu tivesse tudo. Olha que lindo que está o dia hoje. Tipo, me falta tanta coisa, mas eu nem tô pensando nisso, né? Eu tô pensando que eu estou falando ali com aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa que me é tão querida. Mas o dia está lindo hoje. Então ele mostrou o pobre como, sabe, como muitos pobres são aí, gente, como eu sou, né? Que a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas privações, a gente não tem tudo que a gente precisa, mas a gente tem aquele amor, a gente tem aquela pessoa que nos apoia, aquela pessoa que tá ali e assim um ajuda o outro. Ah, eu não tenho muito aqui, mas não tem problema, eu vou ajudar um pouquinho você, tá? Ah, não, tudo bem, meu amor, não tenho muito aqui, mas eu também vou ajudar um pouquinho você, sabe? Essa troca, esse amor, né? Que não é para mim não é a pobreza aqui, não é a miséria. Sim, gente, tem muita coisa aqui que fala sobre miséria, da onde você fala, gente do céu, né? Aonde como que eu posso ajudar se eu não tenho nem para mim, né? Então, você vê aqui aquele pobre, mas aquele pobre que ajuda, aquele pobre de bom coração, aquele pobre que tá feliz se tá todo mundo bem. Se tá todo mundo bem à minha volta, se tá todo mundo com saúde, tudo bem, a gente corre atrás das coisas. Então, gente, assim, se você ler as cartas, se você ler as cartas aqui, né, o que um fala pro outro aqui, só por ler e sem entender o que é realmente o pobre, que Dostoiévski fala aqui,
então você não vai conseguir ler isso como uma obra gostosa, como uma obra maravilhosa, como que o autor estava sentindo quando ele viu aquilo. E talvez ele não colocasse da maneira como a gente sente, cada um vai entender de uma maneira. O resumo vai ser um só, né? O resumo vai ser um só, mas as dúvidas pairam, né? As dúvidas pairam. Mas o que eu tirei disso foi essa sensibilidade do escritor em colocar nessas cartinhas um para o outro o que eles fazem, o que eles têm um com o outro, o que eles podem ajudar um com o outro quando eles estão apoiados, né? Quando eles estão juntos, quando um não abandona o outro. Então, assim, gente, de verdade, eu demorei mais para ler esse livro do que outros calhamaço que eu tenho, porque é um livro que ele vai te pedir atenção. E agora eu vou aqui no meu livrinho para mostrar para vocês o que é que eu escrevi sobre esse livro. Lembra que eu falei para vocês sobre esta frase aqui? Não me queixo é suficiente. É porque é isso que Doston mostra aqui, essa sensibilidade toda do autor, do escritor aqui, é isso, sabe? É ver realmente o pobre na sua sensibilidade, no seu amor, na sua doação, no seu grande coração. Foi isso que eu vi. É isso que eu vi aqui nesse livro. E deixa eu ler aqui para vocês o que eu coloco, porque eu sempre faço um resuminho, né? Então, eu coloquei assim: gente pobre é só um detalhe. O que há são troca de valores. Relacionamento construído à distância seria relacionamento construído à distância. Seria proposital o que a editora colocou sobre Fyodor ter se apaixonado por uma jovem de 18 anos mais nova? É que assim, lembra que eu falei que ele é mais velho e ela é mais nova? E aqui a editora coloca sobre isso, né? Ele fala que Dostoiévski se apaixona por uma mulher que é 18 anos mais nova. Então, não sei se isso tem a ver com... Lembra que eu falei sobre o escritor colocar ali percepções, experiências suas, e ele colocar, né? Ele colocar além daquilo ali que ele já tá vendo ou sentindo. Enfim, vamos seguir. E por que o diminutivo não mostraria o aspecto do sentimento humano por uma pessoa mais nova? Né? Porque aqui é muito claro, né? O diminutivo não mostraria o aspecto do sentimento humano quando ele fala minha pombinha, minha queridinha. Então, tá muito óbvio aí que ele é bem mais velho que ela e ele chama ela carinhosamente dessa forma. A sutileza do envolvimento, do amor, olhar a brisa, o aroma da primavera. A pobreza em si está na dificuldade de ser menos provido do que outros, mas não é um problema apesar sendo se fosse para ajudar Varvara, né? Porque a única dificuldade que você vê aqui, é quando ele não pode ajudar quem ele ama. Tá entendendo? Porque no mais, a gente passa por tudo quando a gente passar, mas se eu não tiver para aquela pessoa que me é muito querida, isso é uma dor, entende? Esse é a parte ruim, vamos dizer assim, de não se ter nada. Então, veja aqui: vergonha de não tomar chá, tamanho do alojamento, gritos e berreiros. Então, assim, gente, como qualquer outra pessoa falaria, né? Independente da classe social, a vergonha de não poder fazer algo que outro tem mais que eu, né? O tamanho do lugar da onde eu vivo. Então, ele era muito, ele aceitava muito ali onde ele estava. Ele era ciente de tudo, né? Ó, gritos e berreiros, ele sabia onde ele estava. Mas é o que ele fala, é uma frase que fala o livro todo: não me queixo é suficiente, né? Se eu tenho quem eu quero comigo, aquilo que eu tenho me é suficiente. Então, é aquela aceitação, aquela
não vamos viajar mais além daquilo que eu tô falando, né, gente? Porque senão a gente vai parar em outros lugares aí. Mais à frente, ele fala sobre afeição paterna. É isso que fica um pouco, você vai ficar um pouco balançado, você vai falar, gente do céu, né? Você fica esperando algo a mais ali. Mas eles falam assim, como se fosse uma afeição paterna, né? E fala assim que ele foi casado por 20 anos e que a mulher é falecida, né? E viúvo, no caso. Reclamação de morar de favor. Aqui, gente, muitos literários aí falam sobre os livros que eles citam, né? Que aí dá uma cutucada em um em outro. Com certeza vai te colocar à prova aí para você ler Capote. Eu ainda coloquei aqui, ó. Devo ler novamente após Capote, né? Acha que são só as cartas, mas eles se encontram. Aqui é um outro ponto que eu coloquei também, que você acha que são só as cartas, mas em determinada carta você entende que eles se encontraram. Enfim, gente, é um livro intrigante, sim. Ele vai exigir que você preste atenção na sutileza, preste atenção na sensibilidade destas pessoas envolvidas aqui, mais no que o envolvimento deles entre si. Por isso que a gente pobre o nome, né? Por isso que a gente pobre, porque acho que o autor, o escritor, ele quis mostrar mesmo aquilo que é a real, né? Aquilo que aquela história do eu não tenho, mas se eu tiver você comigo, então tá tudo bem. É isso, gente. É como eu disse, eu não sou literária, eu sou uma bruxa literária. Então, foi desse jeito que eu li, desse jeito que eu gostei, desse jeito que eu entendi o autor, até mesmo por aquele livro Crime e Castigo que eu já li também. E eu vou trazer para vocês aqui. Gratidão pela visita e até a próxima.